Esse aqui é um vídeo sobre os dois únicos objetivos da filosofia, mas é claro que é um convite à crítica. Você vai ouvir os dois únicos objetivos da filosofia e vai ou concordar comigo ou discordar de mim, e eu quero que você, claro, coloque aqui nos comentários por que você concorda ou discorda de mim. Mas isso me veio a partir de uma citação que eu li num livro da minha amiga, Joana Rita Souza, esse aqui, ó, Como Desenvolver o Pensamento Crítico nas Crianças. É um livro que eu tive a honra de acompanhar a escritura, tive a honra de fazer uma dedicatória, tive a honra de escrever um trecho em que a Joana compartilhou aqui das nossas trocas de e-mails e de conversas. Então, é um livro que eu me sinto também, de certo modo, participante. E ela abre com uma citação que eu quero ler para vocês do orientador dela, em espanhol. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, a citação é do filósofo José Barrientos Rastrojo, ou falar em português brasileiro, José Barrientos Rastrojo. O José Barrientos Rastrojo é um filósofo que estuda filosofia prática na Espanha. É um especialista em filosofia prática. E olha o que ele fala. O pensamento crítico não só resolve problemas, mas, quando confrontados com uma questão dolorosa, pode encorajar-nos a investigar a natureza problemática da questão. Então, nessa citação, tem as duas principais formas de fazer filosofia, ao meu juízo, obviamente. Primeira, a filosofia enquanto busca de soluções a alguns problemas. Segunda, a filosofia como aprofundamento do problema. Eu quero explorar as duas aqui e vou te dizer qual delas eu prefiro e qual delas eu não prefiro, mas eu quero que você coloque alternativas aqui embaixo também, obviamente, tá? Então, primeira, eu quero falar sobre a filosofia como proposta de soluções a alguns problemas. Didaticamente, quando eu vou apresentar filosofia, na minha escola de filosofia, no núcleo de formação filosófica, ou nas minhas aulas aqui abertas, eu digo assim: é muito difícil apresentar o que é filosofia, porque você lança uma definição e você deixa de fora os antigos, ou você deixa de fora os medievais, ou você deixa de fora, assim, você deixa de fora alguém quando você define. Por isso que eu gosto de uma não definição, mas de uma espécie de aproximação via problemas. Filosofia é um tipo de investigação humana que se pretende racional, que visa a responder 4 grandes questões. Às vezes as 4, às vezes 3, às vezes 2, às vezes uma. Mas as 4 são as principais. O que é a realidade, em seu aspecto mais fundamental? Uma pergunta metafísica por excelência. O que é, ou como eu sei que eu conheço essa realidade? É uma pergunta pelo conhecimento, portanto, é uma pergunta epistemológica. Como eu devo me comportar perante os outros? É uma pergunta pelo comportamento coletivo, portanto, é uma pergunta ética. Como eu devo conduzir a minha vida individual? Uma pergunta existencial. Metafísica, epistemologia, ética e existência. São as 4 grandes perguntas e os 4 grandes problemas da filosofia que podem se ramificar em muitos outros. Então, eu posso perguntar metafisicamente falando, quais são as categorias de coisas mais básicas que há? Essa é uma pergunta metafísica ontológica. Eu posso perguntar uma questão metafísica a respeito da... Nós temos liberdade, livre-arbítrio, ou estamos determinados? Eu posso me perguntar que tipo de existência tem os números da matemática? Eles só existem na cabeça dos humanos ou eles têm uma existência própria independente de nós pensarmos? Quando eu falo da mente humana, eu estou falando algo que se reduz ao cérebro ou estou falando algo que tem uma certa existência independente do cérebro? Todas questões metafísicas. Questões epistemológicas. Que critérios eu utilizo para definir que uma crença é verdadeira ou não? Como é que eu defino o conhecimento? Como é que eu avalio alguém
epistemicamente confiável, ou seja, confiável quanto àquilo que diz saber. Questões epistemológicas. Ética, como é que eu avalio se uma ação é boa ou má? Quais são os critérios para definir o que é bem ou mal? Como é que eu avalio o comportamento de uma pessoa? Questões existenciais, qual que é o sentido da vida? Como é que eu diferencio singularidade de universalidade? Como é que eu encontro aquilo que eu sou diferentemente da sociedade, da cultura, do tempo em que eu vivo? Todas essas questões são questões que podem se ramificar e aí, né, ad eterno, ad eterno. E você pode me perguntar a solução para essas questões, Vitor? Eu digo para você, sem medo de errar. Há tentativas de solução, sim. Eu não gosto do clichê que diz que a filosofia é só fazer perguntas. A filosofia é fazer perguntas cada vez mais precisas. Isso é verdadeiro no sentido de a filosofia faz isso, a filosofia propõe isso. Esse é um exercício filosófico, melhorar a pergunta. No entanto, filósofos têm, sim, suas respostas. Às vezes, essas respostas são mais robustas, no sentido de são mais elaboradas. Às vezes, essas respostas são mais hipotéticas, são mais soltas. Mas filósofos vivem dando respostas. Quem não gosta de dar respostas é a minha categoria. Professores de filosofia, entende? Professores de filosofia são cheios de dedos para dizer, não, mas veja bem, tem que ver o que Platão diz, o que não sei quem diz. Não, não. Filósofos, muitas vezes, estão se lixando para o que os outros disseram. Eles querem formular as suas próprias questões, as suas próprias hipóteses, as suas próprias posições. Exemplo. Existe um posicionamento, uma solução que é negativa, ou seja, não é algo sobre como é, mas é algo sobre como não é, que dificilmente é contestada em filosofia. Existe uma tese no início do século XX, no final do XIX, início do século XX, que ninguém mais adota. Ela está ultrapassada. Dificilmente alguém vai vir aqui nos comentários e vai dizer, não, Vitor, mas tem um filósofo que... Eu desafio. Vamos lá, vamos ver se tem alguém. Que é a tese verificacionista do significado, que é uma tese esposada lá pelo Círculo de Viena, em filosofia da linguagem e filosofia da ciência, segundo a qual só tem sentido uma proposição que é verificável. Se ela não for verificável empiricamente, portanto, ela não tem sentido, ela é uma questão sem sentido. Eles queriam com isso fazer uma delimitação do que é metafísica, no sentido que eles colocavam lá, do que é de verdade ciência ou conhecimento relevante. Isso é falso. Isso é falso. Algo pode ser verdadeiro e com sentido, sendo inverificável. É possível que haja vida inteligente no universo, mesmo que nós, os seres humanos, nunca venhamos a poder verificar isso. O fato de não ser verificável não significa que não seja verdade ou que não faça sentido. Sem falar no sentido simbólico que as ficções, por exemplo, têm. Um livro de ficção tem sentido em si mesmo, ele sendo verificável ou não. Na verdade, um livro de ficção não é verificável. O Senhor dos Anéis continua tendo sentido, mesmo sendo inverificável que um hobbit exista. E por aí vai, percebe? Então, a tese verificacionista do significado, ela é simplesmente errada. E ninguém discorda disso, eu diria. Ó, às vezes vai vir alguém me desmentir, mas eu duvido muito. Então, essa é uma solução a um problema que é descartada. Outra ideia de quanto filósofos têm posicionamentos e que são mais ou menos consensuais aqui, é que há distinções conceituais que dificilmente alguém discordaria, algum filósofo discordaria. Por exemplo, no debate metafísico sobre o problema do mal, quando a gente vai discutir Deus, por exemplo, o problema do mal é se o mal existe e se Deus é todo benevolente, por que então que ele permite que o mal exista? A resposta a essa pergunta tem um debate amplíssimo, mas tem uma distinção conceitual que faz parte da problematização, que é a diferença entre mal humano e mal natural. O mal humano é aquele causado por nós, o mal natural é aquele causado pela natureza, como, por exemplo, um vulcão entrando em erupção e colapsando uma cidade inteira, como é o caso do vulcão lá da Itália, me esqueci o nome. Coloque aqui nos comentários se você se lembra o nome desse vulcão famoso, que colapsou uma cidade inteira, que hoje, inclusive, é ponto turístico lá. Pompeia, lembrei. Entende? Ou seja, causa sofrimento, mas não é causado por nós, é um mal natural. Enfim,
Essa distinção é amplamente aceita. Por que ela é útil? Porque uma resposta muito comum de pessoas religiosas é a seguinte. Foca de novo aqui, câmera, desgraçado. É a seguinte, olha, o mal existe porque Deus dá o livre-arbítrio para o homem. Aí a distinção se vem, né? Ou seja, tá, mas o mal humano é explicado pelo livre-arbítrio. O mal natural, não. Tá? Um vulcão que mata um bebê que acabou de nascer não é muito explicado pelo livre-arbítrio, não. Essa distinção é uma distinção amplamente aceita. Então, é um posicionamento amplamente aceito na história da filosofia. Agora, é claro, grande parte das posições em filosofia não são consensuais, são amplamente criticadas. Só que as pessoas só ficam com essas. As pessoas só ficam com essas. Mas ainda assim são propostas. Por exemplo, a minha proposta de sentido da vida, a que eu venho construindo, com a ajuda de muitos autores, por exemplo, sentido da vida é uma finalidade valiosa, transcendente. Essa é a minha definição de sentido da vida. É claro que eu tenho que esclarecer para você o que é finalidade, o que é valiosa e o que é transcendente. Eu busco fazer isso nas minhas aulas sobre o sentido da vida lá no Núcleo de Formação Filosófica, no curso de Introdução Geral à Filosofia, inclusive. Mas essa é uma posição que eu tenho. É claro que você vai criticar, você enquanto estudante de filosofia, enquanto filósofo, enquanto professor de filosofia. Beleza, mas é isso. É assim que filosofia se faz, com alguém propondo um posicionamento sobre alguma questão, nesse caso é uma questão existencial, e alguém criticando, identificando problemas e tal. Nota, mas a filosofia enquanto um campo de investigação racional humana que lança propostas de soluções a determinado conjunto de problemas, é a filosofia. É o que o Rastrojo está falando de pensamento crítico não só resolve problemas, ou seja, ele resolve problemas, né? Mas a segunda parte é que a gente começa agora. Ele não só resolve problemas, mas, quando confrontados com uma questão dolorosa, pode encorajar-nos a investigar a natureza problemática da questão. Então, investigar a natureza problemática é o segundo objetivo da filosofia. Não é propor a solução, mas é aprofundar o problema. Entende? Aprofundar o problema. Então, cara, tem três grandes questões que podem ser exemplificadas aqui, e que não há consenso ainda hoje. A questão sobre Deus, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, né, o Deus teísta. A questão sobre o conceito de conhecimento enquanto crença verdadeira justificada. E a questão sobre o que é a verdade. A teoria correspondentista, a teoria coerentista e a teoria pragmatista são as três grandes, por exemplo. Então, Deus, conhecimento e verdade são três grandes debates que perpassam os séculos, né, os milênios, e amplamente debatidos ainda hoje, e não há consenso. Aprofundar o problema, por exemplo, é você chegar... Outro dia eu vi um vídeo da Flor e do Manu, um canal de YouTube que tem aqui. Fala sobre... Ele é formado em filosofia, ela é atriz, e eles conversam de vez em quando sobre os temas variados, né? E calhou deles falarem sobre a série Adolescência da Netflix. Quem assistiu aí? Gostaram da série? Coloque aqui nos comentários. Talvez eu faça alguma coisa sobre essa série, mas até agora eu confesso que ainda não senti aquele ímpeto de fazer. Mas coloquem aqui, talvez eu faça. E aí, a pergunta que ele colocava lá é: por que você precisa assistir essa série? Essa pergunta, se ela não for escutada por alguém da filosofia, ela soa assim: nossa, ele vai tentar me convencer de que eu preciso assistir a série, né? Ele vai dar motivos, razões pelas quais eu tenho que assistir o negócio. Só que a pergunta que ele estava fazendo é diferente. A pergunta é, vou mudar a entonação para ela ficar mais clara, né? Por que você tem que assistir essa série? Entende? Era essa a pergunta que ele estava fazendo. E essa pergunta, nessa entonação, é esse segundo objetivo da filosofia. Ué, peraí. Tá todo mundo dizendo que você tem que assistir, por quê você tem que assistir? Esse porquê que é o segundo objetivo da filosofia. Tá, mas ninguém tá vendo problema nisso, né? Tá todo mundo dizendo, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. A filosofia tem como objetivo dizer assim, por quê seguir a corrente de todo mundo? Entende? É a famosa mãe da gente. Se o fulano pular da ponte, tu vai pular também, né? A filosofia tem esse objetivo também, ela se presta a essa função, que é a função, eu diria, negativa da filosofia. Diante de alguma questão da realidade, ou diante da própria realidade, em vez de tentar propor,
dá um passo atrás. Por isso que é negativo, né? É um passo atrás. É falar o famoso, pô, será que é isso mesmo? Será? É isso mesmo? Então esse é o primeiro movimento da filosofia. Eu diria que ele vem até antes da proposta. Será que é isso mesmo? Nesse será, você fala assim, deixa eu investigar melhor. Deixa eu aprofundar o problema aqui. Certo? Depois que você faz isso, aí você propõe lá na frente com algum grau de segurança. Isso também me leva a formular o modo como eu entendo o método filosófico, tá? Inclusive, eu estruturo a minha escola de filosofia a partir desse método. Tem 3 passos no método filosófico. Primeiro passo, Talmatzen, o espanto diante da realidade. Você não só olhar para aquilo que você sempre olhou, mas enxergar aquilo. Falar assim, caramba, tem alguma coisa nova aqui que me escapa. Talmatzen, espanto. Segundo passo, suspensão do juízo, epoqué. Epoqué, o que os céticos antigos chamavam de epoqué. Assim, eu ainda não sei como me posicionar. Vou continuar investigando. E enquanto eu investigo, eu suspendo meu juízo. Eu não omito opinião. Terceiro passo, Aufhebung, que é uma palavra alemã que quer dizer 3 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer negar, conservar e elevar. Eu nego aquilo que não faz sentido quando eu for, enfim, me posicionar. Eu conservo aquilo que faz sentido e eu tento elevar a questão a outro patamar. Entende? Eu completo o círculo. Eu me espanto, me abro, suspendo o juízo, investigo e quando me posiciono, conservo, nego e elevo. Eu chamo esse método de método TEA. Talmatzen, Epoqué e Aufhebung. Método TEA. Eu desdobro esse método TEA em etapas de aprendizado lá dentro da minha escola, do Núcleo de Formação Filosófica. A etapa do curioso, que é a do T, a do investigador, que é a do E, e a do debatedor e do pensador, que é a do A. É assim que eu entendo a filosofia, e é assim que eu entendo os 2 grandes objetivos da filosofia. Você tem alguma objeção? Deixei alguma coisa escapar? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa lá. Se você quer conhecer a minha escola de filosofia, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Não se esqueça, você é o que você pensa, e como sempre, fique com Sócrates.